Primeira coisa que eu quero que você pegue nessa manhã, guarde isso e não esqueça, pode anotar. Você é um propósito de Deus sobre a face da terra. Então não adianta o inferno jogar sobre a minha vida e sobre a sua, por que eu nasci, por que eu estou aqui e tal. Isso aí, cara, está fora. A gente vê aqui, por exemplo, entra lá para mim em Eclesiastes, quando Salomão ele dá essa declaração, nós temos que guardar, e é verdade. Deus é o criador de tudo que há e existe, gente. Ele criou tudo com um propósito. Você vê no mundo do espírito, as suas hostes celestiais, ele que determina até mesmo a hierarquia dos anjos, gente. Porque tem hierarquia, para quem não sabe aí, tem hierarquia. Tem o soldado, tem lá o, sei lá, o tenente, tem o capitão, tem o comandante. É assim mesmo. Não, mas não dá para fazer um cursinho e ir para capitão? Não. Porque ele criou um para ser soldado, criou outro para ser... Ele criou você para ser você. Então eu tenho que pegar isso que no verso 3 diz lá, no capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga amém, isso aí. No verso 14, primeira parte diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Uau! Pode ficar tranquilo que você vai para a eternidade também. Então isso é demais, é compreender que nós temos um propósito, uma vez que agora nós estamos em Cristo Jesus, aí sim, agora nós entramos na ordem do universo. Antes nós estávamos na desordem, afastado de uma aliança, num lugar que não foi criado por Deus, esse lugar chamado morte, ausência de Deus. Antes de Cristo, eu vivia nesse lugar, a morte espiritual. Não significa que a morte, você não tenha consciência de existência, não é isso. Porque a consciência de existência de quem você é, ela permanecerá para a eternidade. Na vida daqueles que estão separados de Deus e na vida daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Então eu estou para fazer uma próxima série depois dessa, voltar a trazer essa lembrança da importância de nós termos os nossos olhos e o coração na eternidade. Além terra. Ok? Aqui é só uma preparação. Mas os propósitos de Deus são eternos. Porque eu sou um ser espiritual, como qualquer cidadão sobre a face da terra é um ser espiritual. Se morto ou vivo é outra coisa. Mas você recebeu Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão... Bom, Ele é a porta. Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos receber a vida dEle, a pessoa dEle. Então... eu era um ser espiritual afastado da presença de Deus, dele, da substância Ele, do qual no mundo, no universo que Deus criou, Deus não está ausente. O único lugar que não há a sua presença é esse lugar chamado morte, da qual Satanás, que era Lúcifer, se tornou um anjo, adversário de Deus. Ele perdeu a glória, tchau, um abraço, não tem. Arrastou 1/3 dos anjos. E ele fez aquilo que está lá em Gênesis, Ele enganou Adão e Eva, então a humanidade começou a receber a partir de então uma herança de morte. Alguém está me entendendo isso aí? Porque às vezes a pessoa confunde muito com essa questão natural. Morri, então agora não tem consciência mais, acabou e tal. Nada acaba, gente, isso é interessante. Sabia, está escrito na palavra que essa terra, por mais bagunçada que ela esteja, ainda vai bagunçar mais por coisas que acontecerão, de julgamentos, descrito no livro de Apocalipse, ela será renovada. Novos céus e nova terra. Uau! Imagina isso aí? Não tem como destruir. Deus não é destruidor. O destruidor é outro, que veio para matar, roubar aí. Deus não. Deus é o autor da vida e o conservador da vida. Não é legal você ter esse entendimento? Põe na tranquilidade aí, cara, que é pouco tempo que a gente está passando sobre a face da terra aí.
Daqui a pouco não vai ter mais isso. Vou ler essa passagem. Jesus, obrigado. O Espírito Santo, ele vai falando, ele vai mandando. Olha, lê isso aí. Vou ler. Então vamos lá, Apocalipse. Vamos lá no finalzinho. Apocalipse 21, canetinhas, lápis de cor, seja lá o que for aí. Vamos embora. Verso 3. Então ouvi grande voz, João, na revelação de tudo que Deus estava mostrando para ele, Jesus. 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, gente. A palavra tabernáculo significa reunião, encontro. Congregação é o que Deus ama, está comigo e contigo. Senão ele não tinha me criado. Nem você. Então ele diz assim: Deus habitará com eles, ó. Estava falando de mim e de você, hein? Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com... Pastor, eu nunca tinha lido isso. Maravilha, está na Bíblia. Beleza, verso 4. E aí vem ele. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá o quê? Luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas o quê? Passaram. E aquele que está sentado num trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: João, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu vou terminar com 7. E o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será... Uma salva de palmas à palavra de Deus. Uhul! Meu Deus, o que é isso? Isso é o que está pela frente. Tem esperança ou não? Uau, isso aqui é o absoluto, gente. Acabou, quem manda é Ele. Então vamos lá. Eu quero nessa manhã definir esse conteúdo sobre a fábrica dos sonhos de Deus, trazendo algumas definições. Eu vou ler um texto com vocês que me chamou muita atenção nesse conteúdo. Então vamos lá, se você quiser anotar, pode anotar aí, acompanhando comigo, depois você lê em casa mais vezes. Atos 26, no verso número 13, está escrito lá assim: Paulo, na verdade, o apóstolo Paulo, né? Aqui é Saulo de Tarso, tem um encontro com o Senhor Jesus em Atos capítulo 9. E nós lemos isso. Só que em Atos capítulo 9, não tem detalhes daquilo que aconteceu naquele dia. Foi só o que está escrito ali, nós sabemos. Mas Paulo começa a contar detalhes para o rei Agripa, que ele está dando um testemunho da conversão dele em Atos capítulo 26. Então aqui ele estende algumas coisas que são super importantes e poderosas para te abençoar a mim também. Então veja, ele estava falando ao rei Agripa: ao meio-dia, enquanto eu seguia pelo caminho, então eu vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, brilhou ao meu redor e daqueles que iam comigo. Porque Paulo estava lá determinado, com algumas cartas dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, para prender os cristãos nessa perseguição religiosa. O final da história era isso, né? Então, beleza. E aí veja o verso 14: e caindo todos nós por terra, eu ouvi, ó rei Agripa, uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí então veja no verso 15, então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Muito legal. Isso aqui está lá em Atos 9. Mas agora, o que eu vou ler no verso 16, não está em Atos 9. E aí ele continua, veja. Mas levante-se, Jesus continua falando com ele,
E fique de pé, cara. Eu apareci a você com que finalidade? Para te constituir, rapaz, ministro e testemunha. Eu quero abrir só um parênteses, porque muitas vezes a gente tem essa noção de que, não, cara, eu não fui chamado para ser pastor. E aí a gente sai desse universo chamado ser testemunha e ministro, achando que nós somos diferentes. Não, quem tem que falar é o pastor, quem tem que orar é o pastor, quem tem que... Cara, isso aí é a maior paralisia que o inferno lança sobre a face da terra em cima da igreja. Eu quero te provar que isso aqui, quando ele fala sobre ser ministro e testemunha, vamos parar aqui, você vai ter que abrir aí, por favor, em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. E eu vou te falar verdadeiramente quem nós somos. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, e Paulo escrevendo uma carta, o Espírito Santo, para a igreja. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deu para quem? Para mim e para você, para a sua igreja. Verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, a mim e a você, a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos o quê? No nome de Cristo. Então vamos voltar para o texto. Nós somos ministros e testemunhas da obra de Jesus, do reino de Deus, cada um de nós, na sua maneira. Então Jesus fala para ele, cara, eu te apareci para te constituir ministro e testemunha das coisas que você viu, e ainda tem coisas que eu vou te aparecer e vou te falar. Eu vou te livrar do teu próprio povo e dos gentios, dos quais eu estou te enviando, Paulo, no verso número 18. Para você abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Diga aleluia. Em si, gente, nós não fomos chamados para converter as pessoas, entenda isso aqui, nós fomos chamados para abrir os nossos lábios, ou pela nossa vida, plantar semente no coração das pessoas. A responsabilidade é de cada um que ouve, mas a nossa responsabilidade é semear. Quem está entendendo isso aí? É muito legal. Essa é a nossa responsabilidade, semear. Semear no coração das pessoas a oportunidade. Não tenha dúvida que a maior parte de vocês estão aqui, eu também, nós fomos alcançados por alguém ou que orou por nós, ou que pegou no braço, um dia convidou, insistiu tanto, que aí você foi para uma igreja, ou foi para uma reunião em casa, participou de uma reunião de oração. Não é que tu está aqui hoje? Olha aí que bonito. De uma forma ou de outra, nós somos usados por Deus, e isso é importante, você entender que você é um instrumento vivo para ser um reconciliador. Não vou embuchar a palavra dentro das pessoas. A responsabilidade nossa é semear. Então é muito importante entender isso. Você vê que esse é um propósito baita sobre a nossa vida, né? E aí depois ele disse assim, para terminar, falando para o rei, o negócio é o seguinte, eu não fui desobediente. Ele botou essa terminologia, a visão celestial, da qual a gente vai falar algumas coisas. Primeira coisa que nessa passagem me chama a atenção, e isso é importante, é que essa passagem, ela mostra isso, igreja. O encontro de dois propósitos. Um propósito de um homem determinado a fazer aquilo que ele cria que tinha que fazer. Beleza? E aí Jesus aparece no meio do caminho e agora o propósito da vida desse homem muda. É exatamente isso aí, ó, o propósito de um homem e o propósito de Deus para um homem. É uma diferença
entre o meu propósito, eu estabelecer um propósito na minha vida, e o propósito de Deus através da minha vida. Aqui está o segredo, da qual a gente precisa equilibrar isso. De um modo geral, quando eu e você, a gente veio desse mundo, a gente veio do mundo de sobrevivência. Eu penso, eu acho, eu determino, tenho um plano para mim, eu gosto disso, daquilo outro, e saio correndo. Mas de uma certa maneira, agora quando a gente encontra Jesus, nós somos agora debaixo da sensibilidade de reconhecer o mover dele na minha vida. Para que lado? Aonde está? Isso é super bíblico no Novo Testamento. Procurar conhecer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor começa pela Bíblia, pelo que está escrito. Mas a gente vai reconhecendo. Eu vou te falar um pouquinho. Então, ao encontrar Jesus, Saulo de Tarso imediatamente se tornou, gente, exatamente isso, consciente do propósito da sua vida agora. Antes ele tinha uma consciência apenas do que ele queria, do que ele determinou. Agora ele tem uma consciência sobre o verdadeiro propósito da vida dele. Está dando para pegar um pouquinho que eu quero te falar? É isso que eu e você, como igreja do Senhor, nós temos que captar. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Ele te revelar o propósito de você como um chefe de família, no teu trabalho, ou sei lá, em coisas que são singulares, estão dentro de você. Uma boa parte daquilo que acontece dentro de mim e de você, como novas criaturas, vem do céu, uma boa parte. Agora eu tenho aprendido a separar e a saber, esse pacote é de Deus, cara. Eu tenho que guardar isso, proteger, eu preciso conservar isso aqui, e isso aqui tem que ser a liderança da minha vida, o pacote do céu, da proposta do céu. Eu sabia que muitas vezes são confrontados as pessoas da igreja, né? Os irmãos em Cristo, o próprio corpo de Cristo é confrontado com um pacote do céu, com uma vontade, e a pessoa dá aquela recuada. Meu Deus, não. Por quê? Porque ela se acha incapaz, ela fica insegura, porque esse pacote do céu, eu vou ter que aprender a me movimentar com ele pela fé, cara. É um pacote que requer a certeza do meu coração e o mover do Espírito para perceber que eu vou dando os passos que são por fé de várias coisas. Esse pacote que vem do céu, gente, ele tem um volume de comprometimento e responsabilidade voltado para os outros. Vou falar de costa. O nosso pacote, que a gente idealiza, e que a gente, é tudo voltado para a gente. Pastor, mas desse jeito então eu sou um legume. Não é isso não. Ninguém aqui é um legume. É o seguinte, é porque nós temos que aprender a equilibrar. E no final da história, diante da consciência sobre o pacote de Deus, só tem duas possibilidades, eu digo sim ou não. E aqui está o segredo de avançar. Do ponto de vista do pacote de Deus, o que Ele fala para mim como proposta, sempre será por fé. Um posicionamento de fé. Um posicionamento de fé. O outro pacote não, a gente vai batendo nas portas e tentando construir de qualquer maneira o que eu quero, determinei e vou fazer. Esse é o pacote da sobrevivência, do homem sem Deus. Então o que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos fortalecer, iluminar a mim e a você, assim como Jesus chegou. É interessante, né? Que Jesus ele é a luz, mas chegou na forma de luz sobre a vida de Pedro. Uma luz brilhou, não foi isso? Agora vê isso no mundo do Espírito, que é maravilhoso, porque em Atos 9 não conta tudo isso que Jesus falou para ele. Os caras que estavam com ele, eles viram, mas não ouviram aquilo que Jesus falou para Paulo. É no mundo do Espírito. É para você, é para mim. Você não vai captar o pacote do céu ali na banca de jornal. Vai captar na presença dele. Vai captar porque eu busco, e você também. Porque o reino de Deus já está dentro de mim.
Então eu já tenho um propósito determinado. É por isso que eu estou vivo. Daí o apóstolo Paulo dizia assim no final: completei a carreira, guardei a fé, estou tranquilo, já vou embora. Eu sei que uma coroa já está preparada para mim, numa recompensa por viver. Completei a carreira, guardei a fé, fiz o bom combate. Esse era um cara sem propósito, né? Não. Por isso que ele falou: não fui desobediente, eu não deixei de agir por fé naquilo que eu sabia de consciência qual era o meu propósito. Por não saber o propósito, de repente, quando a igreja sabe do propósito, isso individualmente, muitas vezes as pessoas recuam. Porque envolve compromisso, responsabilidade, envolve alguma coisa de fé, e envolve a maior parte do pacote do céu voltado para outros. Isso é maravilhoso. Porque se Jesus não tivesse voltado para mim, ele não ia para a cruz do Calvário. Que proposta é essa? Da qual ele diz sim para o Pai, para morrer em substituição a mim, a você e a humanidade inteira. A humanidade inteira já foi liberta. Ela só precisa tomar posse. Uau, morreu por nós. Então geralmente é isso. Ok? Às vezes você vai caminhando com Deus, você vai pressionando, você vai percebendo que há um olhar para os outros, há um olhar para serviço no corpo de Cristo, né? Eu estava conversando com o filho do pastor Fragalho, o Mauricinho, ele gosta de bater papo comigo, e a gente estava conversando lá alguma coisa, ele falou assim: que coisa, né? Hoje a gente vive um mundo cada vez mais selfie, que guarda para si, e é tudo para si, tem a ver com si mesmo. E é verdade, as mídias sociais nada mais são do que uma apresentação de si mesmo. Antigamente, você recebia um autógrafo de alguém que você gostava e tal, e você guardava aquilo. Hoje não. Hoje é o seguinte: o cara pega o celular, um momentinho, e tem que tirar do lado lá do famoso, sei lá, porque o homem eu tenho que estar nessa parada. E está ficando pior. Você entende a estratégia do inferno? Quanto mais selfie, longe eu estou do pacote propósito de Deus. Descobrimos agora nessa manhã o inferno. Já correu. É isso que acontece. Então aqui a gente encontra isso, um propósito do homem e o propósito de Deus para esse homem. Tá certo? E aí eu quero te falar isso, gente, que ao encontrar Jesus, imediatamente ele se tornou consciente. Agora eu sei. Por que eu estou aqui sobre a face da terra? Sem essa identidade aí, bem definida no nosso interior, eu não tenho claridade quanto ao nosso propósito. Eu sou ou não sou parte de Jesus, corpo de Cristo? Muito legal, né? Você vê, o corpo humano, ele fala demais para nós, né? No corpo humano, os órgãos e tudo aquilo que envolve os seus tecidos, não tem selfie nisso. Imagine se o olho falasse: não quero mais, eu vou olhar para mim mesmo. Eu não vou dar mais olhar para esse corpo, não, eu vou pular fora. Eu nunca vai ver acontecendo isso. Os ouvidos, não quero saber de ouvir ninguém. Imagina. O intestino, não quero trabalhar mais nesse corpo. Todos trabalham por um propósito só: a edificação de um corpo. Por isso Paulo usa esse exemplo. Você vê? Então não está voltado para si mesmo, está voltado para um propósito: a edificação de um corpo. Nós, como igreja, estamos sobre a face da terra para edificar um reino. E isso envolve alcançar o coração de todos. Legal. Então esse encontro, obviamente, mudou a sua vida. Mudou a sua vida, mudou o propósito. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, guarde isso, mudou tudo. Mudou a sua vida e mudou o propósito. Eu me lembro muito bem na minha conversão, eu já contei isso relativamente, para quem não ouviu. Era com 2 anos e meio,
Na minha jornada com Jesus, eu tive um encontro fantástico com Ele. Com 2 anos e meio, eu sabia a razão da minha existência. E o que Ele tinha falado para mim em relação à minha vida. Ele me deu um download. E desde lá para cá, eu só venho trabalhando e crescendo, né, para equilibrar e também tomar conta das coisas que Ele me falou. Porque se eu não tomo conta, como é que funciona? Então aí você vai aprendendo a se mover com aquilo que você reconhece desde cedo, porque deu um download. Assim como deu para o apóstolo Paulo, cara, o que ele precisava saber mais? Ele já tinha aquilo no coração dele, aquilo fervia o tempo todo, com adversidades, resistências e várias situações difíceis de enfrentar. Havia algo no coração dele que Deus já tinha dado download. Pronto. Isso é caminhar com claridade. É caminhar com a certeza de que eu sei o propósito da minha vida. Se você caminha com Ele, você saberá. E Deus, Ele se apresenta ao ser humano e mostra quem Ele é e o propósito da vida dele. É demais. Eu tive essa experiência. Meu pai durante muito tempo foi médico no interior, né? Então, e ele depois resolveu, eu era garoto ainda, a comprar uma fazenda bem longe. Então eu não podia morar lá, nem eu nem minha irmã. Eu tive que vir morar com os meus avós. Então eu tive assim uma jornada muito em relação aos meus pais, meu pai em relação muito ausente, porque ele tinha que trabalhar e eu também tinha que morar numa cidade grande para poder estudar. E a gente vai crescendo, depois eu encontro a Jesus, aquilo tudo todo. Então meu pai já tinha um nível de uma preparação de um lugar muito legal, ele tinha uma fazenda boa, ele tinha lá uma sede construída, desde que chegou até a conhecer. E então era uma fazenda que levou anos para ser construída, já tinha uma dinâmica, tudo legal ali. Então, tipo assim, Elinho, você tem uma cama pronta, é só deitar. Você não vai fazer nada e vai fazer daí um crescimento. Eu gosto do interior, nasci no interior, esse ambiente de campo, dos bichos, umas bicharadas, desde não gosta não. Se ela puder andar no 20º, já morar no 25º andar para não entrar nada lá, é com ela. Qualquer bicho assim meio estranho, olha, tá vendo? Já até caiu o caderno. Né? Ela falou, o que é aquilo ali? Ela já fica vendo onde não tem nada mesmo. Então, beleza. Eu não acho que não ia dar certo esse negócio, não. A fazenda do meu pai tinha umas aranhas caranguejeiras desse tamanho. Ela agora, uma aranha caranguejeira, qual o problema? Umas aranhas desse tamanho assim, que gostavam de andar no teto da casa. Volta e meia, se você não tomasse cuidado, tem sempre que olhar, tá uma jararacazinha pequenininha ali assim. Animais, não é verdade? Você vê coisas maravilhosas. Por exemplo, eu vi no pasto, estava assim uma distância como daqui, lá no nosso amigo, lá, deixa eu ver, uns 10 metros, 15, mais ou menos. Estava a gente a cavalo, aí meu pai falou assim, dá uma olhadinha que isso aí é raro de você ver. Um tamanduá-bandeira. Já viu? De foto, né? Ao vivo? Demais, cara. Lindo, lindo, lindo. Cobra gigante, sucuri. Não vou falar desse negócio que é desse. Mas então eu estou te contando isso porque meu pai nunca chegou para mim para falar assim, ó, Elinho, isso aí é seu, tá? Dá continuidade, você vem, exerce a medicina aqui e tal, e vai tocando a fazenda, e vai. E eu, sabendo que não era esse o propósito da minha vida. Difícil, hein? Então eu com pouca idade, depois eu casei e fui seguindo, tem que ir trabalhando devagar, né? Porque a frustração de às vezes um pai que não entende o propósito que Deus tem, meu pai veio a receber Jesus muito tempo depois. É complicado. Não, mas vamos dizer assim, é um negócio da família, é da família, o que a gente vai fazer com isso? Eu falei, caramba, mas eu não fui chamado para ser isso. Quem está pegando isso nessa manhã? Bom, você não faz ideia, o número de pessoas estão desviadas da sua função em coisas, em lugares, em coisas que não deveriam estar.
Eu nem vou entrar nesse processo aí, porque aqui não tem espírito nenhum de condenação, tá ok, gente? Mas eu só estou querendo te dizer que Deus ele é bem firme em mostrar para você e para mim o propósito dele. Bom, então eu fui aprendendo no meu coração a conservar, porque aquilo ali é o que ardia, era o que estava em mim. Apesar de gostar daquele ambiente, eu poderia viver aquele ambiente muito bem sucedido, mas ser um cara frustrado no propósito de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Uma paixão, né, por Deus, essa questão é muito grande. Eu falei, cara, não vou viver fora do propósito de Deus para a minha vida. Então cheguei hoje até o dia de hoje, porque eu vim conservando e vim guardando. Mas não foi fácil. Mas eu sabia que aquilo ali, que para muitos seria, caramba, cara, isso aí, meu Deus, eu ia deitar de braçada, que maravilha, e tal. Às vezes as pessoas acham, né, e tem aquela visão de fazenda, como se fosse aquelas fazendas hollywoodianas, da Califórnia, os cavalão manga larga. Só para você ter uma ideia, dependendo da área, fazendas que são produtivas ou de trabalho, tem burro mesmo, você monta em burro, porque murra é que consegue, burro. Sabe o que é burro? Tu monta em burro, porque ele que tem força para subir as ladeiras. Tu pega um burro, aí você vai fazer uma cavalgada lá de umas 2, 3 horas, subindo e descendo, cavalo não aguenta, mas burro aguenta. Uns burros bonitos. E a gente vai aprendendo, vendo tanta coisa, né? Então eu passava minhas férias indo para lá, né, das aulas e tal. E é um ambiente legal, eu gosto. Mas estou contando isso para você entender como é importante você ter um download do propósito divino, cara, porque isso que gera paz no teu coração. Você está no lugar certo, na hora certa, na igreja certa, tudo envolve tudo isso. Não, eu vou sair dessa cidade porque essa cidade é violenta. Já conversou com Jesus? Não. A base da sua saída é uma base temerosa? É. É isso mesmo? Fala para mim. Não me olha atravessado. Não, o pastor abriu uma porta tremenda de eu ganhar 60 mil reais. Tentador. E aí, Jesus? É a sua porta ou é a porta do engano? Não pode ser engano, pastor. Ele ganha 60 mil reais. Não tem engano nisso. Tem algum problema você e eu ganharmos 60 mil reais? Não. Mas esse é o detalhe que constrói a tua vida e a minha. Porque na força do braço, na sobrevivência, não vamos a lugar nenhum. Então a igreja dos dias de hoje, ela está sendo treinada. E eu vou colocar dessa maneira assim para você, você que está me assistindo. Jesus está empurrando mesmo. Vai ou racha. Vai. Está empurrando a sua igreja para viver esse conteúdo. Porque não dá mais para ficar como espectador fora, vivendo os seus planos e achando que eu estou participando dos planos de Deus. Achando. Não funciona. Os planos de Deus envolvem tudo. E é óbvio que para cada um de nós aqui, Ele põe desejos e vontades e coisas que é bem interessante que eu tenho que analisar e perceber se é do céu. O que é do céu, o que é do homem. Mas essa caminhada, esse encontro que o apóstolo Paulo teve, que cada um de nós deve ter de maneira intensa e buscar para ter esse download, é fundamental. Porque aí eu não estou correndo no track de ninguém. Na raia, eu estou correndo na minha raia. A minha é a 8, do Alexandre é a 1, do Sérgio é a 7, e cada um de nós aqui tem a sua raia. Tem que correr nela, que Deus determinou. Aí sim, eu tenho um pacote, cara, da mão de Deus sobre a nossa vida. Diga aleluia.
Essa é a prática da vida com Deus. Não é uma prática de domingo estar na igreja. Faz parte. Fazer parte de um corpo sobre a face da terra, servir a esse corpo, faz parte, mas é mais. Ele é o meu caminho. Ele é a direção a ser seguida. Uau! Então Jesus dirige a cada um de nós. A gente olha, ouve a sua voz e o segue. Naquilo que é para mim, naquilo que é para o Sérgio, para o Rodrigo, para qualquer um de nós, o Aloísio. Entende isso aí, gente? Cara, isso é a coisa mais maravilhosa. Porque uma vez que você tem isso no teu coração, cara, aquilo te dá uma certeza, é um negócio tremendo. Não, Deus falou comigo. Então, beleza, como é que a gente caminha, gente? A base da nossa caminhada é a certeza é fé, é aquilo que Ele depositou, que Ele mostrou. Eu vou colocar essa última frase aqui, a gente vai continuar. Agora, ouça bem o que eu quero colocar, ok? A igreja, e falando aqui num conteúdo individual, manipulada pelas trevas, na insegurança, desanimada e confusa, é o retrato de uma igreja perdida por dentro. É uma igreja que não tem claridade suficiente da razão do seu viver. Pastor, eu estou nesse mundo, não sei porquê. Não dá, estou confuso, estou perdido. Daí uma coisa que você não pode estar é perdido por dentro. Perdido por fora, meu Deus, essa é a rua, não é? E tal. Vamos parar para perguntar. Não, vamos seguir mais adiante. E tal, beleza, e tal. Isso aí acontece. Eu nunca me esqueço, já contei essa história, vou contar mais uma vez. Um pastor, eu era casado, não era de pouco, já tinha um tempo, né? Aí beleza, a gente ia subir uns montes para orar, maravilha. Aí o pastor, cara, vou levar vocês no lugar, e não sei o que, rapalapachá e tal. Falei, o pastor está empolgado, legal. Melhor, fiquem tranquilo, esse é um lugar tremendo, os anjos voam, e aquele negócio todo. Ih, rapaz, é mesmo, o negócio está poderoso, beleza. Então ele pegou lá um grupo, eram uns 5, 6 carros, né? Até os filhos estavam juntos lá e tal, e vamos embora e tal, é por aqui, tudo de noite, né? A gente ia orar de madrugada, para voltar de manhã cedo, e beleza, é por aqui, até que estou vendo a mata ficar mais densa, é por aqui. Aí depois eu comecei a pensar, agora você vê como é que eu sou ignorante, né? Falei, meu Deus do céu, nessa escuridão, sem nenhuma lanterna. E aí o pastor falou, gente, é aqui, beleza, então aqui. Mas você tem uma ideia? A gente estava seguindo o aqui dele, cada um agarrado na calça do outro, porque se deixasse assim 1 metro, já perdia. Eu falei, esse negócio de estar agarrado na calça um do outro, rapaz, e o cara, é aqui. Depois de uma meia hora, sei lá, uns 40 minutos, o pastor estava lá na frente todo empolgado, um momento, gente, vamos parar. Aí ele falou assim, já passamos por aqui. Aí vem na mente, no jornal, pais com os filhos perdidos na mata, aquele vexame danado, e corpo de bombeiro com helicóptero procurando os perdidos na mata, ela chorando, e eles foram orar, não voltaram ainda, eu vou passar na polícia, e eu médico da polícia, brincadeira. O que eu estou fazendo lá, cara? Aí ele só disse isso, nós já passamos por aqui. Aí eu falei, pastor, o negócio é o seguinte, cara, nós vamos ficar aqui mesmo. Porque para dar passo agora que a gente andar, mais perdido a gente vai ficar. Beleza, sentamos lá, e aí um conversa com o outro, não vendo nada, gente. Você deitava em alguma coisa, sei lá o que era. Maluco mesmo, né, cara? Jesus perdoa, a intenção da busca era maior, botou uns anjos lá para proteger a gente. Aí estamos lá, tal, beleza, aí, tal, depois de muito tempo conversar e tal, aí dorme um pouquinho, aí acorda, começa a clarear. Gente, a trilha estava assim, a 20 metros. Não ia achar nunca, né? O pastor tinha total segurança. Total segurança, estava mais perdido que segue em tiroteio. Então é isso aí que eu quero deixar no teu coração. O que você não pode estar, nem eu, é perdido por dentro. E Deus, Ele te localiza
em tudo que você precisar. Nas situações que você enfrenta, nos alvos para serem alcançados, aonde nós precisamos ir. Paulo não era um perdido. Ele encontrou Jesus, ele foi localizado por dentro, e por dentro ele não era perdido. Tanto é que ele termina essa carreira. Muito bem, obrigado. Eu quero profetizar isso para você também. Tu vai terminar muito bem, obrigado. Nunca declara que você está perdido, cara. Nunca declara que você está confuso. Você não precisa disso. São coisas da humanidade. Mas por dentro, é com a claridade do teu interior, é que você caminha nesse mundo. Amém? Então fique de pé. Glória a Deus.